Você já sentiu como se algo estivesse errado, mas não soubesse exatamente o que? Você acorda, se arruma, vai à igreja, canta, levanta as mãos, até compartilha versículos nas redes sociais. Mas lá no fundo, bem no fundo, tem um vazio, um silêncio, um cansaço espiritual que ninguém vê. E você começa a se perguntar: será que sou eu? Será que é só uma fase? Será que Deus ainda está comigo? Mas a pergunta mais assustadora é: e se o Espírito Santo já tiver ido embora e eu nem percebi? Essa é a ferida que quase ninguém tem coragem de expor. Porque o maior engano que um cristão pode viver não é ser rejeitado, não é ser perseguido, não é passar por lutas. O pior engano é acreditar que está cheio de Deus, quando na verdade está vazio por dentro. Sabe, eu conheci alguém assim, vamos chamá-lo de Elias. Ele era líder de ministério, sempre sorridente, sempre servindo. Todos diziam: esse cara tem unção. Mas Elias, à noite, quando ninguém via, se sentia morto. Dobrava os joelhos, mas a oração não passava do teto. Lia a Bíblia, mas as palavras não o atravessavam mais. Era como se estivesse encenando um papel que já não tinha mais alma. Ele só entendeu o que estava acontecendo quando ouviu uma pregação sobre Sansão. E aquilo foi como uma espada rasgando o peito. A Bíblia diz em Juízes 16:20 que Sansão se levantou para lutar, achando que o Espírito ainda estava com ele, mas não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Foi exatamente isso que aconteceu com Elias. Ele continuava fazendo as mesmas coisas de sempre, mas já era só casca. O interior estava seco, apagado, frio, e o mais assustador, ele nem tinha percebido. O Espírito Santo é como uma pomba, sensível, manso, discreto. Ele nunca grita, ele sussurra. E quando ele se afasta, não há alarde, não há barulho, só silêncio. E aqui está a pergunta que talvez você precise encarar de frente. Você sente falta da presença de Deus? Ou sente falta da ideia de estar bem com Deus? Porque são coisas muito diferentes. Há quem chore ao lembrar de um culto impactante, mas não chora mais por ter se distanciado. Há quem se emocione com louvores, mas não se quebranta mais diante da cruz. Salmo 51:11 traz o grito desesperado de Davi: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi sabia o valor da presença. Ele sabia o que significava viver longe de Deus. Por isso ele implora, ele suplica, porque o que está em jogo aqui não é reputação, não é cargo, não é ministério. É a sua alma. Talvez o seu nome ainda esteja na escala da igreja. Talvez seus stories estejam cheios de frases de efeito. Talvez os outros ainda pensem que você está firme. Mas só você sabe como está por dentro. Só você sabe o quanto tudo isso virou um teatro bem ensaiado. E chega uma hora em que nem você acredita mais no personagem que criou. O choque vem quando você percebe que o céu está em silêncio, não porque Deus está testando a sua fé, mas porque Ele está aguardando o seu arrependimento, a sua rendição, o seu grito sincero: eu não quero continuar sem ti. E aí, nesse exato momento, vem a pergunta que define tudo. Você ainda sente alguma dor por estar longe? Ou já se acostumou com o vazio? Porque o problema não é estar longe. O problema é não sentir mais falta. Se você chegou até aqui e seu coração está acelerado, inquieto, com vontade de chorar, não resista. Essa pode ser a sua chance. A chama talvez esteja fraca, mas ainda não apagou. E se você deixar, o Espírito Santo pode reacender tudo. E quando ele voltar, nada vai ser como antes. Mas o vazio espiritual não começa de uma vez. Ele se infiltra devagar, sorrateiro. E o primeiro sintoma, o mais sutil, é quando o pecado já não dói mais. Agora, eu quero te mostrar como isso acontece e por que tanta gente está caindo sem perceber. A primeira vez eu chorei. A segunda, só fiquei em silêncio. Na terceira, eu dormi como se nada tivesse acontecido. É assim que começa a queda.
não com um escândalo, mas com a perda do incômodo. E de repente, o que antes te deixava de joelhos, agora parece só mais uma terça-feira qualquer. O pecado deixa de ser ferida e vira hábito. Você lembra da última vez que sentiu o coração pesar depois de errar? Aquela sensação de vergonha, aquele aperto no peito, aquela urgência de pedir perdão? Porque quando o Espírito Santo habita em nós, ele constrange, ele sussurra no meio da nossa bagunça. Ele nos faz chorar, não por culpa, mas por arrependimento. Mas quando ele se afasta, o erro se torna paisagem e o coração se torna pedra. Elias, aquele mesmo que mencionei antes, passou por isso. Ele caiu e ficou mal, ajoelhou, chorou, prometeu mudar, mas depois caiu de novo, e com o tempo já não chorava mais. A oração pós-pecado virou mecânica. Deus sabe como eu sou, ninguém é perfeito. O problema é que o coração dele foi ficando surdo, até que a voz do Espírito virou só um eco distante. E sabe qual foi o pior? Ele começou a justificar o erro usando a graça. Deus é amor, ele entende. Sim, ele é amor, mas também é fogo consumidor. Hebreus 3, 7 e 8 diz: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, porque o problema não é pecar, o problema é não se importar mais. E aqui vai um choque de realidade. O pecado só perde o peso quando o espírito perde o espaço. Se você consegue continuar em pornografia, mentira, orgulho, fofoca, vaidade, impureza e dorme em paz como se nada estivesse errado, isso não é liberdade. É um alerta, um grito divino dizendo: ei, você está se afastando. E o que torna isso ainda mais perigoso é que tudo por fora pode continuar igual. Você ainda está no grupo de louvor, ainda posta versículos, ainda diz amém no momento certo, mas por dentro o Espírito já foi embora. E você nem sentiu. A Bíblia nos dá o exemplo de Saul, um rei escolhido, ungido, mas que perdeu a presença. E o mais triste, ele continuou no trono, continuou guerreando, continuou tomando decisões, mas já estava vazio. O mesmo pode estar acontecendo com você. E sabe qual é a maior mentira que o inimigo usa nesse processo? Você já foi longe demais. Agora não tem mais jeito. Mentira. Se você ainda sente um mínimo incômodo, um pingo de vergonha, uma fagulha de arrependimento, então o Espírito Santo ainda está tentando te alcançar. Você não precisa se esconder. Você não precisa fingir que está tudo bem. Você só precisa parar e voltar. Porque o maior milagre não é Deus te livrar de cair. É Deus te levantar, mesmo depois de tantas quedas, mas mesmo quando o arrependimento desaparece, ainda há outro sinal ainda mais profundo, um que revela sem palavras o quanto você está longe, a ausência de transformação, porque com o tempo, tudo em você pode continuar igual, e é aí que a máscara da religiosidade começa a desmoronar. Eu pensei que tinha mudado, mas a verdade é que eu só tinha aprendido a esconder melhor. Essa frase, dita com lágrimas nos olhos por um homem que passou anos dentro da igreja, me rasgou por dentro, porque ela não é apenas sobre ele, ela é sobre milhares de pessoas que confundem costume com conversão, que aprenderam a linguagem do crente, a rotina da religião, mas nunca tiveram um encontro verdadeiro com a cruz. E talvez seja sobre você também. Você já percebeu como é fácil parecer cristão? Basta saber algumas frases prontas. Glória a Deus. Tudo no tempo dele. Tô orando por você. Mas a boca pode declarar o nome de Jesus, enquanto o coração ainda pertence ao mundo. A Bíblia é clara e direta em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Tudo. Não só a roupa, não só o vocabulário, mas o temperamento, o caráter, o desejo, o interior. E aqui está a verdade dura, que quase ninguém diz. Se depois de conhecer Jesus, nada mudou.
então talvez você não o conheceu de verdade, porque a presença do Espírito Santo nunca deixa alguém do mesmo jeito. Elias era conhecido na igreja como um jovem de fogo, sempre liderando, sempre sorrindo, sempre falando de Deus. Mas nos bastidores ainda era escravo dos mesmos pecados de antes. Mentiras, orgulho, raiva descontrolada, segredos que ninguém imaginava. E por muito tempo ele achou que estava mudando, mas na verdade só estava treinando o comportamento. Era teatro, religiosidade, aparência. E o mais triste, isso é celebrado em muitos lugares. A pessoa se batiza, começa a servir, vira referência. Mas ninguém pergunta o que mudou no coração, porque não dá para medir santidade por cargos, nem conversão por curtidas em versículo. E aqui vem a pergunta que corta. O que de fato foi transformado em você desde que disse sim para Jesus? Pensa, de verdade. Você ama mais? Perdoa mais rápido? Luta contra o que antes aceitava com naturalidade? Ou você apenas aprendeu a esconder melhor suas falhas? A maior tragédia não é cair, é fingir que levantou e continuar deitado por dentro. Gálatas 5 fala sobre os frutos do Espírito: amor, paz, domínio próprio, bondade. Mas se sua árvore não dá fruto, talvez a raiz esteja seca. E raiz seca, por mais bonita que seja por fora, ainda está morta. A virada na vida de Elias veio quando ele parou de interpretar. Num quarto sozinho, ele finalmente disse: Deus, eu não mudei. Eu só enganei todo mundo, até a mim mesmo, mas eu não quero mais isso. Me transforma de verdade, nem que doa. E doeu, porque transformação real dói, rasga o ego, confronta vícios, destrói máscaras, mas só depois da dor é que vem a vida. Mas existe um outro sinal, ainda mais profundo, que quase sempre passa despercebido. É quando tudo que vem de Deus começa a parecer cansativo, chato, sem graça. Eu não tenho mais vontade de orar. Ler a Bíblia virou-lhe um peso. Ficar no culto inteiro é quase um sacrifício. Essas frases talvez não sejam ditas em voz alta, mas ecoam no coração de muita gente. Gente que ainda frequenta a igreja, ainda canta, ainda emposta versículos, mas que no íntimo já não sente mais fome por Deus. E essa talvez seja uma das dores mais silenciosas da vida espiritual, quando o que antes era prazer vira obrigação. Você lembra de como era no começo? Aquela paixão no olhar, aquela ansiedade boa por chegar domingo, aquela sede pelas escrituras? Era como se tudo que falasse de Deus tivesse brilho. Mas o tempo passou e, sem perceber, algo se apagou. Agora você lê por ler, ora por costume. E se não tiver um louvor bom, uma palavra forte ou uma atmosfera perfeita, você simplesmente boceja. E sabe o mais assustador? Você começa a achar que isso é normal, mas não é. Mateus 5:6 diz: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O problema não é estar vazio, é não ter mais apetite. O Espírito Santo, quando habita em nós, gera um desejo ardente por Deus, uma inquietação santa, uma fome que não se explica, só se sente. Quando essa fome desaparece, quando o coração não reage mais, não é só uma fase, é um sinal, um alerta, um grito que diz: você está se distanciando. Elias, aquele mesmo, chegou nesse ponto. Antes, ele passava horas devorando a palavra. Tinha prazer em orar, mas agora, o tempo com Deus era trocado por vídeos, redes sociais, compromissos. Deus não foi deixado de lado por rebeldia, foi deixado por distração, e isso é ainda mais perigoso, porque ninguém abandona Deus de uma vez. É devagar, é trocando 5 minutos de oração por mais 5 de celular, é deixando para ler a Bíblia depois. É faltando uma célula, depois 2, depois não voltando mais. O coração não se afasta com gritos, ele se perde no silêncio da rotina. E aqui vem a virada que talvez você não esperava. Ativismo não é intimidade. Você pode estar fazendo tudo para Deus e estar longe dele. Marta estava ocupada servindo.
mas foi Maria, aos pés de Jesus, que escolheu a melhor parte. Lucas 10, 38, 42. Quantos hoje estão vivendo como Marta, acelerados, cansados, com 1000 tarefas, mas vazios? Lê por dentro, fazem tudo pela igreja, mas quase nada com Deus. Confundem agenda cheia com presença, mas a presença de Deus não habita em agendas, ela habita em corações rendidos. E talvez você diga, mas eu não sinto mais vontade. E eu te respondo, fome espiritual não se espera, se provoca. Você não sente para buscar, você busca até sentir de novo. A chama que um dia se apagou pode reacender, mas você precisa parar de fingir que está tudo bem e admitir que Deus hoje parece distante, chato, até, mas não porque Ele mudou, é porque o seu coração esfriou. Mas quando a fome some, não some sozinha. Ela leva com ela algo ainda mais perigoso, a capacidade de discernir o que vem de Deus e o que vem do inimigo. No começo, parecia só uma opinião. Depois, virou uma escolha. E quando se deu conta, ele já não conseguia mais ver a diferença entre o certo e o errado. Elias começou a mudar, mas não da forma certa. Não foi uma mudança gerada pela cruz. Foi uma adaptação ao mundo. Primeiro foram as músicas, depois os valores, depois as amizades, e tudo parecia inofensivo. Afinal, todo mundo faz. Deus vê o coração. O importante é amar. Mas pouco a pouco o evangelho dele foi sendo diluído, até virar algo irreconhecível, sem cruz, sem renúncia, sem verdade. Você já percebeu como o mundo tem convencido até mesmo os cristãos a duvidarem da própria fé? De repente, defender santidade é intolerância. Falar contra o pecado é ódio. Proclamar a verdade é julgamento. Mas Isaías 5:20 já dizia: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Elias, naquele ponto, já não se sentia mais incomodado com o erro. Na verdade, começou a sentir vergonha, era da Bíblia. Sim, da Bíblia. Quando ela confrontava algo que ele amava, ele simplesmente ignorava, racionalizava, justificava, dizia que o mundo mudou, que Deus é amor. Mas era só uma forma polida de dizer: eu não quero mais obedecer. E aqui está o choque. Quando você ama mais o mundo do que a Deus, o Espírito Santo se entristece. Tiago 4:4 é direto como uma espada. Quem quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Não tem meio termo, não tem acordo. Ou você se conforma com o mundo, ou se transforma pela renovação da mente. Aos poucos, Elias começou a defender práticas que a palavra condenava. E o pior, achava que estava sendo maduro, evoluído, livre. Mas liberdade sem santidade é só outra forma de prisão. Você quer saber se está se afastando do Espírito Santo? Veja o que te atrai, veja o que te incomoda, veja quem tem moldado seus pensamentos. Se você defende mais as ideias do mundo do que os princípios da palavra, se você se ofende mais com uma pregação dura do que com seu próprio pecado, se você se sente mais confortável entre os que zombam da fé do que entre os que vivem por ela, então sim, o amor pelo mundo está falando mais alto. E sabe qual o problema disso? O mundo nunca vai te salvar. Ele te aplaude enquanto você afunda. E quando o vazio vier, e ele sempre vem, só o Espírito Santo pode te puxar de volta. Mas e se ele já estiver longe? O afastamento nunca é imediato. Ele começa pequeno. Primeiro, o pecado não dói. Depois, Deus fica sem graça. Depois, o mundo parece mais atraente. E aí, acontece algo devastador. Você perde a alegria da salvação. Chega um momento em que a ausência de Deus já não incomoda mais. E esse momento é o mais perigoso de todos. Antes, Elias chorava por estar longe. Sentia saudade, peso, falta. Mas com o tempo, foi se acostumando. O vazio virou companhia. A frieza virou rotina. A distância de Deus virou só parte da vida. Ele ainda ia à igreja de vez em quando, ainda cantava nos encontros, mas não havia mais brilho no olhar.
Não havia mais quebrantamento. E o mais assustador, ele nem sentia mais falta da presença de Deus. Quando a saudade deixa de doer, é sinal de que o coração se endureceu. Não de uma vez, não num estalo, mas gota a gota. Uma concessão aqui, uma desculpa ali. E de repente, aquilo que um dia te fazia arder, já não te move mais. Davi passou por isso. Depois de seu pecado com Batseba, ele não perdeu o trono, não perdeu a casa, não perdeu a coroa, mas perdeu a alegria, perdeu a presença. E é por isso que em Salmo 51, 11, 12, ele clama: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Davi entendeu. Viver sem a presença de Deus é continuar respirando, mas estar morto por dentro. É andar, falar, trabalhar, postar, mas não viver. É o tipo de morte que ninguém vê, mas Deus vê. Elias começou a preencher o espaço vazio com outras coisas: redes sociais, séries, relacionamentos, até ministério. Sim, até servir a Deus pode se tornar uma fuga de estar com Deus, mas nada saciava, porque o espaço onde o Espírito Santo habitava tem a forma exata dele, e nenhum prazer do mundo consegue preencher. Você consegue perceber isso? A ausência de saudade é uma forma de luto, um luto espiritual. E o mais cruel, é silencioso. Ninguém te liga, perguntando: você ainda sente Deus? Sua alma ainda se move na presença dele? Mas você sabe, você sente, ou melhor, não sente mais. E aqui está a parte mais dolorosa. Tem gente que está tão distante de Deus, que já não sabe mais como voltar. Já não ora porque acha que Deus não ouviria. Já não se arrepende porque acha que foi longe demais. Já não tenta mais, porque se conformou com a ausência. Mas deixa eu te dizer uma coisa com toda a minha alma. Se você ainda reconhece que perdeu algo, porque ainda dá tempo. O Espírito Santo ainda está por perto, ainda sussurra, ainda chama, ainda espera. E sabe de uma coisa? Ele não exige palavras bonitas, ele só quer sinceridade. Talvez a sua oração hoje precise ser a mais simples e desesperada da sua vida. Deus, eu não sinto mais nada, mas eu quero sentir de novo. Mas e se você já passou por tudo isso e mesmo assim não se importa mais? Nem dor, nem saudade, nem inquietação. A ausência de Deus virou um detalhe. É aí que chegamos no ponto mais sombrio de todos, quando a alma morre e ninguém percebe. No começo você chora, depois você sente menos. Mais tarde você se acostuma e então você para de se importar. Esse é o último estágio, o mais frio, o mais silencioso, o mais mortal. É quando o Espírito Santo já não habita mais e o coração não sente absolutamente nada. Elias chegou aí. Um dia ele acordou, olhou no espelho e não sentiu mais nada. Nem dor, nem saudade, nem inquietação. A ausência de Deus havia se tornado um fato da vida, algo com o qual se aprende a conviver, como quem perde um ente querido, mas deixa a foto empoeirada na estante e nunca mais fala no assunto. A Bíblia fala de pessoas assim, fariseus, sabiam tudo sobre as Escrituras, citavam versículos de cor, faziam jejum, davam dízimos, participavam das festas e mesmo assim crucificaram o próprio Deus encarnado diante dos olhos. João 5:39 e 40 revela isso de forma brutal. Examinais as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Contudo, vós não quereis vir a mim para terdes vida. Eles sabiam sobre Deus, mas estavam longe de Deus. E o mais assustador, não se importavam. Você percebe o risco aqui? Quando o Espírito Santo se cala, o pecado vira rotina, a Bíblia vira um livro qualquer, o culto vira protocolo, a oração vira obrigação e a vida vira só mais um ciclo cansado. É nesse ponto que a alma morre, não com gritos, mas com silêncio, com indiferença, com essa frase terrível que tantos
Dizem sem perceber: "Tô bem, só não tô sentindo nada." Mas deixa eu te dizer algo que talvez ninguém te disse ainda. O Espírito Santo não se afasta de uma vez. Ele vai sendo empurrado aos poucos, ignorado, desprezado, substituído. E quando percebe que o coração já não responde mais, ele se retira. Não porque não te ama, mas porque ele não invade. Ele espera ser desejado. E se você chegou até aqui e nada te incomodou, nada te tocou, nada mexeu contigo, isso não é normal. Isso é o fim da linha. Ou dê a chance final de recomeçar. Porque se há uma fagulha, uma só, ainda que mínima, quase invisível, então o Espírito ainda está sussurrando. E talvez, só talvez, essa seja a última tentativa dele de reacender a chama. Você quer isso? Ou vai continuar fingindo que viver sem Deus é suficiente? Hoje, agora, neste exato instante, você pode escolher não ser mais morno, não ser mais indiferente. Você pode fechar os olhos, colocar a mão no peito e dizer com o pouco de força que restar: Espírito Santos, volta. Eu sei que fui longe demais, mas eu ainda te quero. Me quebra, me limpa, me traz de volta. E se você fizer isso de verdade, no secreto, no pó, no chão, você vai ouvir de novo aquela voz, aquela que você achava que tinha perdido. E ela vai dizer: eu nunca parei de te chamar, agora é você quem finalmente escutou. Se algo te tocou hoje, não ignore. Isso não foi apenas um vídeo, foi um chamado, um resgate, um empurrão de amor de um Deus que ainda acredita que você pode voltar a viver, mas a escolha ainda é sua. Agora me diga, você vai apagar a tela ou vai reacender o fogo? Parabéns por ter assistido até o final deste vídeo. Isso já diz muito sobre você. Diz que o seu coração ainda está sensível, que você está buscando crescer, ouvir a verdade e se fortalecer à luz da fé cristã. E por isso, louvado seja Deus pela sua vida. Se essa mensagem falou com você de alguma forma, deixe aqui nos comentários a sua impressão. Mas se você não souber o que escrever, comente simplesmente: sou grato a Deus. Assim a gente vai saber quem ficou com a gente até o fim e vamos orar por você. Aproveita e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Aqui você vai encontrar reflexões profundas, sinceras e cheias de verdade, sempre com base na palavra. E se você sente no coração o desejo de contribuir com esse trabalho, considere virar membro do canal. Sua ajuda nos permite continuar levando a mensagem de Deus a ainda mais pessoas que estão precisando ouvir. E não sai agora. A gente deixou aqui ao final 2 vídeos recomendados, com mensagens que vão fortalecer ainda mais a sua fé e te aproximar do Espírito Santo. Que Deus te abençoe poderosamente e que você nunca mais se conforme em viver longe da presença dele. Até o próximo vídeo.